Você já se sentiu tão cansado que pensou em desistir? Aquele momento em que o peso parece grande demais para carregar, quando os desafios se acumulam e o coração fica apertado, sem conseguir ver uma saída? Saiba que você não está sozinho. Todos nós enfrentamos momentos assim, especialmente quando a vida nos apresenta montanhas que parecem impossíveis de escalar. Mas quero compartilhar algo poderoso com você hoje. Existe um segredo, um princípio divino que pode sustentar você mesmo quando suas forças chegam ao fim. E não é algo complicado ou distante. Está ao alcance de todos nós que buscamos a Deus com sinceridade. Antes de revelar esse segredo por completo, quero que você saiba que a Bíblia está repleta de homens e mulheres que enfrentaram situações devastadoras, momentos em que tudo indicava que deveriam desistir. No entanto, eles descobriram uma fonte de força que ia além de suas próprias capacidades. Pense nas lutas que você enfrenta hoje. Talvez seja um problema de saúde que se arrasta há anos, um relacionamento familiar que parece irrecuperável, ou aquela sensação de que seu propósito na vida está se perdendo com o passar do tempo. Muitos de nós, nessa fase da vida, nos perguntamos se ainda vale a pena continuar sonhando, se ainda podemos recomeçar ou se já é tarde demais. A boa notícia é que nunca é tarde demais para Deus. Quando olhamos para a palavra, encontramos em Isaías capítulo 40, versículo 31, uma promessa extraordinária. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, andarão e não se fatigarão. Imagine uma águia enfrentando uma tempestade. Enquanto outros pássaros se escondem, ela usa as correntes de ar da própria tempestade para subir ainda mais alto. É exatamente isso que Deus quer fazer em sua vida: transformar seus maiores desafios em oportunidades para elevá-lo. Ao longo deste vídeo, vou compartilhar com você 3 princípios bíblicos poderosos que têm ajudado incontáveis pessoas a perseverarem quando tudo parecia perdido. E no final, revelarei um aspecto surpreendente sobre a perseverança que poucos cristãos compreendem, mas que pode mudar completamente sua perspectiva sobre os momentos difíceis. Você já parou para pensar que talvez o momento em que você mais quer desistir pode ser justamente o momento que antecede sua maior vitória? É como alguém que decide abandonar a caminhada quando está a apenas alguns passos do topo da montanha, sem saber que a vista mais deslumbrante está logo ali. Gostaria que você compartilhasse nos comentários qual é o desafio que tem feito você pensar em desistir. Compartilhe conosco, pois sua história pode inspirar outras pessoas que estão passando pelo mesmo vale que você. No próximo trecho, vou revelar o primeiro princípio bíblico que pode transformar completamente sua maneira de enfrentar os momentos difíceis. É algo que mudou minha própria vida e tem o poder de renovar sua esperança exatamente onde você está agora. O primeiro princípio bíblico que quero compartilhar com você é o que chamo de princípio do deserto. Na Bíblia, vemos que antes de grandes conquistas, muitos servos de Deus passaram por períodos de deserto, momentos de solidão, escassez e provação. Moisés passou 40 anos no deserto antes de liderar o povo para a terra prometida. Davi enfrentou anos fugindo de Saul antes de assumir seu trono. E o próprio Jesus foi levado ao deserto por 40 dias antes de iniciar seu ministério público. O deserto não é um lugar de abandono, mas de preparo. É no silêncio do deserto que Deus muitas vezes fala mais claramente ao nosso coração. É na escassez que aprendemos a valorizar o essencial. É na solidão que nossa intimidade com o Pai se aprofunda. Pense em Elias, um dos maiores profetas do Antigo Testamento. Depois de uma vitória espetacular no Monte Carmelo, ele enfrentou uma ameaça de morte que o fez fugir para o deserto.
Em 1 Reis, capítulo 19, encontramos Elias debaixo de um zimbro, pedindo para morrer. Ele estava física e emocionalmente esgotado, sentindo-se sozinho e derrotado. Quantos de nós já não nos sentimos assim? Depois de anos dedicados à família, ao trabalho, à igreja, de repente nos vemos exaustos, questionando se valeu a pena tanto esforço. Talvez você tenha investido décadas em um casamento que agora enfrenta uma crise, ou dedicou sua vida a criar filhos que hoje parecem distantes, ou ainda trabalhou incansavelmente para construir algo que parece desmoronar diante de seus olhos. O que Deus fez com Elias naquele momento? Primeiro, cuidou de suas necessidades básicas, permitiu que ele descansasse e o alimentou. Depois, falou com ele não em um vento forte, nem em um terremoto, nem em fogo, mas em uma voz mansa e delicada. E então, deu-lhe uma nova missão, um novo propósito. Este é um padrão que vemos repetidamente nas Escrituras. Deus usa os momentos de deserto não para nos destruir, mas para nos reconstruir. Ele remove o que é supérfluo e fortalece o que é essencial. Quando você se sente no limite, prestes a desistir, lembre-se de que talvez esteja apenas atravessando um deserto. E o deserto, por mais árido que seja, não é seu destino final, é apenas parte da jornada. Uma senhora de nossa comunidade compartilhou como, aos 58 anos, enfrentou um diagnóstico de câncer que a deixou devastada. Durante o tratamento, perdeu o cabelo, a energia e, por um tempo, até a esperança. Era como se Deus tivesse me abandonado no deserto, ela disse. Mas foi justamente nesse período que ela desenvolveu uma intimidade com Deus que nunca havia experimentado antes. Hoje, 5 anos depois, ela não apenas está curada, mas lidera um ministério de apoio a pessoas com câncer, transformando sua dor em propósito. Você talvez esteja enfrentando seu próprio deserto agora. Pode ser um problema de saúde que parece não ter solução, um relacionamento familiar que está se desfazendo, uma crise financeira após anos de trabalho árduo, ou simplesmente aquela sensação de vazio, de que a vida passou rápido demais e você não sabe mais qual é seu propósito. O salmista Davi, que conhecia bem os altos e baixos da vida, escreveu no Salmo 23, versículo 4: Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Observe que ele não diz, se eu andar, mas ainda que eu ande, reconhecendo que os vales fazem parte da jornada de todos nós. A diferença entre quem desiste e quem persevera não está na ausência de vales, mas na consciência de que não caminhamos sozinhos por eles. Deus está conosco, não apenas como um observador distante, mas como um pastor que guia, protege e consola. No próximo trecho, vou compartilhar com você a primeira estratégia prática para perseverar nos momentos difíceis. Algo que tem ajudado inúmeras pessoas a encontrarem força quando achavam que não tinham mais nada a oferecer. É uma abordagem simples, mas profundamente transformadora, que você pode começar a aplicar hoje mesmo, independentemente do desafio que esteja enfrentando. Agora vamos explorar a primeira estratégia prática para perseverar nos momentos difíceis, a oração intencional e constante. Quando falamos em não desistir, muitos pensam apenas em força de vontade ou determinação humana. Mas a verdade é que nossa força tem limites, e é exatamente nesse ponto que a oração se torna tão poderosa. A oração não é apenas um ritual religioso, mas uma conexão viva com o Criador do Universo. É nosso canal direto de comunicação com aquele que pode fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Muitas vezes, uma simples conversa sincera com Deus é suficiente para restaurar a calma e fortalecer a fé em momentos de turbulência. Pense na oração como uma âncora em meio à tempestade.
quando tudo ao nosso redor parece instável e ameaçador, a oração nos mantém firmes, conectados à rocha que é Cristo. O apóstolo Paulo nos ensina em Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Observe que Paulo não diz que nossos problemas desaparecerão magicamente, mas promete algo igualmente valioso: a paz que excede todo o entendimento. É essa paz que nos permite continuar caminhando, mesmo quando o caminho parece impossível. Como podemos aplicar isso na prática? Sugiro 3 momentos específicos para a oração que podem transformar sua jornada de perseverança. Primeiro, a oração matinal. Antes que o dia comece com suas demandas e desafios, reserve alguns minutos para entregar seus planos a Deus. Não precisa ser longo ou elaborado. Pode ser uma conversa simples enquanto toma seu café. O importante é começar o dia reconhecendo que você não caminha sozinho. Segundo, a oração nos momentos de crise. Quando sentir que está prestes a desistir, faça uma pausa, mesmo que seja de apenas 1 minuto, e eleve seu coração a Deus. Durante uma adversidade, pare um momento para orar e pedir orientação, paz e confiança em Deus. Essa pausa pode ser o diferencial entre uma decisão precipitada e uma escolha sábia. Terceiro, a oração noturna. Antes de dormir, reserve um tempo para refletir sobre o dia, pedir perdão pelos erros cometidos e agradecer pelas bênçãos recebidas. Este momento de reflexão ajuda a processar as experiências do dia e a renovar a esperança para o amanhã. Você já experimentou o poder da oração em um momento em que estava prestes a desistir? Muitos de nós testemunhamos como uma simples oração mudou completamente nossa perspectiva sobre uma situação aparentemente sem saída. Lembro-me de uma senhora de nossa comunidade que enfrentava um tratamento de câncer doloroso e prolongado. Ela compartilhou que, nos momentos mais difíceis, quando a dor era insuportável e a vontade de desistir do tratamento era grande, ela praticava o que chamava de orações de 1 minuto, breves momentos em que simplesmente dizia: Senhor, não consigo mais, preciso da tua força agora. E segundo ela, era nesses momentos que sentia uma renovação inexplicável, uma paz que a permitia continuar. A oração também nos conecta com outros crentes, formando uma rede de apoio espiritual. Quando compartilhamos nossas lutas com a comunidade de fé, permitimos que outros orem por nós, multiplicando a força espiritual que nos sustenta. Como diz o livro de Eclesiastes, capítulo 4, versículo 12, um homem sozinho pode ser vencido, mas 2 conseguem defender-se. Um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Você tem uma comunidade de fé com quem pode compartilhar suas lutas? Alguém que ora por você quando suas próprias palavras parecem faltar? Se não, este pode ser o momento de buscar essa conexão, seja em uma igreja local, em um grupo pequeno, ou mesmo com um amigo de confiança. A oração também nos ajuda a manter a perspectiva correta. Quando oramos, somos lembrados de que nossas circunstâncias, por mais difíceis que sejam, são temporárias, mas as promessas de Deus são eternas. Como diz o apóstolo Paulo em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 18. Assim, fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Cultivar uma vida de oração ativa é um dos segredos para não desistir em tempos difíceis. Quando você se volta para Deus em oração,
Confia que Ele está trabalhando em todas as coisas para o seu bem, mesmo que o momento pareça incerto. No próximo trecho, vou compartilhar com você a segunda estratégia fundamental para perseverar nos momentos difíceis. Algo que tem ajudado incontáveis pessoas a encontrarem força e direção quando tudo parece confuso e sem sentido. É uma prática que, combinada com a oração, forma uma base inabalável para enfrentar qualquer tempestade da vida. A segunda estratégia fundamental para perseverar nos momentos difíceis é o estudo consistente da Palavra de Deus. Enquanto a oração nos conecta com o Criador, a Palavra nos revela sua vontade, seu caráter e suas promessas. É como um mapa que nos orienta quando o caminho parece confuso e incerto. Hebreus, capítulo 4, versículo 12, nos diz que a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para julgar os pensamentos e propósitos do coração. A palavra não é apenas um conjunto de histórias antigas ou regras a seguir. Ela é viva, ativa e tem o poder de transformar nossa mente e coração. Quando enfrentamos momentos difíceis, nossa tendência natural é buscar respostas e soluções imediatas. Queremos que a dor passe rapidamente, que os problemas se resolvam logo. Mas muitas vezes, o que precisamos não é tanto de uma mudança em nossas circunstâncias, mas de uma mudança em nossa perspectiva. E é exatamente isso que a palavra de Deus proporciona. Pense no exemplo de Jó. Ele perdeu tudo, seus bens, seus filhos, sua saúde. Em meio ao sofrimento intenso, ele questionou muitas coisas, como a razão de viver e as ações de Deus, mas nunca abandonou sua fé. Mesmo quando não entendia o que estava acontecendo, ele perseverou em sua confiança no Senhor. E no final, Deus não apenas restaurou sua saúde e lhe deu ainda mais riqueza, mas também o abençoou com muitos descendentes. Como podemos aplicar essa estratégia em nossa vida diária? Sugiro 3 práticas simples, mas poderosas. Primeiro, estabeleça um tempo diário para a leitura bíblica. Não precisa ser longo. Pode começar com apenas 15 minutos. O importante é a consistência. Escolha um horário que funcione para você, seja pela manhã, durante o almoço ou antes de dormir. Muitos de nós, nessa fase da vida, já temos uma rotina estabelecida, e incorporar a leitura bíblica a essa rotina pode torná-la um hábito natural. Segundo, pratique a meditação nas Escrituras. Não se trata apenas de ler, mas de refletir profundamente sobre o que foi lido. Escolha um versículo ou uma passagem curta e pense nela ao longo do dia. Pergunte-se: o que Deus está me dizendo através deste texto? Como isso se aplica à minha situação atual? Terceiro, memorize versículos-chave que falam sobre perseverança, força e esperança. Quando os momentos difíceis chegarem, e eles certamente virão, você terá essas palavras gravadas em seu coração, prontas para lhe dar força e direção. Como diz o salmista no Salmo 119, versículo 11, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Você já experimentou o poder transformador da palavra de Deus em um momento de crise? É impressionante como um simples versículo, lido no momento certo, pode trazer clareza, conforto e direção quando mais precisamos. Muitos de nós enfrentamos desafios relacionados à saúde nessa fase da vida. Talvez você tenha recebido um diagnóstico difícil ou esteja lidando com dores crônicas que limitam suas atividades. Ou talvez esteja cuidando de um cônjuge ou pai idoso, vendo sua saúde deteriorar dia após dia. Nesses momentos, a palavra de Deus pode ser um bálsamo para a alma ferida. Outros enfrentam desafios financeiros após anos de trabalho árduo.
Talvez a aposentadoria não seja suficiente para cobrir as despesas ou um negócio que levou décadas para construir esteja enfrentando dificuldades. A incerteza sobre o futuro pode ser esmagadora, mas a palavra de Deus nos lembra que Ele é nosso provedor e que podemos confiar em seus cuidados. E há aqueles que lidam com relacionamentos familiares complicados, filhos que seguiram caminhos diferentes do que esperávamos, casamentos que enfrentam crises após décadas juntos, ou o vazio deixado pela partida de entes queridos. A palavra de Deus nos oferece sabedoria para navegar essas águas turbulentas e nos lembra que o amor é paciente e perseverante. Independentemente do desafio que você enfrenta hoje, a palavra de Deus tem algo a dizer sobre ele. Ela pode não oferecer respostas fáceis ou soluções instantâneas, mas oferece algo igualmente valioso. A certeza de que não estamos sozinhos em nossa jornada e que há um propósito maior em nosso sofrimento. Como diz o apóstolo Paulo em Romanos, capítulo 8, versículo 28, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Esta promessa não significa que tudo o que acontece é bom, mas que Deus é capaz de usar todas as circunstâncias, mesmo as mais dolorosas, para realizar seu bom propósito em nossa vida. No próximo trecho, vou compartilhar com você a terceira e talvez mais surpreendente estratégia para perseverar nos momentos difíceis. Algo que muitos cristãos negligenciam, mas que pode ser a chave para transformar completamente sua experiência de adversidade. É uma abordagem que tem ajudado inúmeras pessoas a não apenas sobreviver aos tempos difíceis, mas a crescer e florescer através deles. A terceira estratégia fundamental para perseverar nos momentos difíceis é o que chamo de comunidade intencional. Muitos cristãos cometem o erro de tentar enfrentar suas batalhas sozinhos, como se pedir ajuda fosse sinal de fraqueza. Mas a verdade é que Deus nos criou para vivermos em comunidade, para nos apoiarmos mutuamente nos momentos de dificuldade. Eclesiastes capítulo 4, versículos 9 a 12, nos diz: É melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se, mas pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a levantar-se. Um homem sozinho pode ser vencido, mas dois conseguem defender-se. Um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Esta passagem nos lembra que a força vem da união. Quando enfrentamos momentos difíceis, precisamos de pessoas ao nosso lado, não apenas para nos confortar, mas para nos ajudar a manter a perspectiva correta, para nos encorajar quando queremos desistir e para nos levantar quando caímos. Como podemos aplicar esse princípio em nossa vida diária? Sugiro 3 passos práticos. Primeiro, identifique sua comunidade de fé. Pode ser um grupo pequeno em sua igreja, amigos cristãos de longa data ou mesmo familiares que compartilham sua fé. O importante é que sejam pessoas com quem você possa ser autêntico, compartilhando tanto suas alegrias quanto suas lutas. Segundo, seja intencional em cultivar esses relacionamentos. Muitos de nós, nessa fase da vida, tendemos a nos isolar. As responsabilidades do trabalho, da família, os problemas de saúde, tudo isso pode nos afastar da comunhão com outros. Crentes, mas é justamente nos momentos difíceis que mais precisamos dessa comunhão. Reserve tempo em sua agenda para encontros regulares, mesmo que seja apenas um café com um amigo cristão ou uma videochamada com alguém que mora distante. Terceiro, aprenda a ser vulnerável. Muitos de nós crescemos ouvindo que não devemos lavar roupa suja em público ou que precisamos dar conta do recado sozinhos.
Mas a verdadeira comunidade cristã se constrói sobre a base da vulnerabilidade mútua. Como diz Tiago, capítulo 5, versículo 16. Confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. Você tem permitido que outras pessoas conheçam suas lutas reais? Ou tem mantido uma fachada de perfeição, mesmo quando está desmoronando por dentro? Muitos de nós enfrentamos desafios significativos nessa fase da vida. Talvez você esteja lidando com o chamado ninho vazio, quando os filhos saem de casa e você precisa redescobrir seu propósito. Ou talvez esteja enfrentando a aposentadoria, questionando seu valor e contribuição para a sociedade. Ou ainda, pode estar lidando com o cuidado de pais idosos, equilibrando suas próprias necessidades com as responsabilidades de cuidador. Esses desafios são reais e podem ser esmagadores quando enfrentados sozinhos. Mas quando compartilhados com uma comunidade de fé amorosa, o fardo se torna mais leve, a perspectiva se amplia e encontramos força para continuar. Lembro-me de um grupo de oração em nossa igreja formado por pessoas maduras que enfrentavam diferentes desafios, desde problemas de saúde até dificuldades financeiras na aposentadoria. O que começou como um simples grupo de estudo bíblico se transformou em uma verdadeira família espiritual. Eles não apenas oravam uns pelos outros, mas ofereciam ajuda prática, desde caronas para consultas médicas até assistência com reparos domésticos. E o mais importante, criaram um espaço seguro onde podiam ser completamente honestos sobre suas lutas, sem medo de julgamento. A autenticidade é um elemento crucial da comunidade cristã. Em Tiago, capítulo 2, somos lembrados que a fé sem obras é morta. Uma fé autêntica se manifesta em ações concretas, em amor prático, que se estende além das palavras. Quando fazemos parte de uma comunidade onde a fé é vivida de forma autêntica, somos inspirados a perseverar em nossa própria jornada. Você já experimentou o poder transformador de uma comunidade de fé autêntica? Se não, este pode ser o momento de buscar essa conexão. Se sim, como você tem contribuído para fortalecer essa comunidade? Compartilhe nos comentários como uma comunidade de fé tem ajudado você a perseverar nos momentos difíceis. Seu testemunho pode encorajar outras pessoas que estão buscando esse tipo de conexão. A comunidade intencional não apenas nos ajuda a perseverar nos momentos difíceis, mas também nos permite crescer através deles. Como ferro afia ferro, amigos cristãos nos desafiam a desenvolver caráter, a aprofundar nossa fé e a descobrir propósito, mesmo em meio ao sofrimento. No próximo trecho, vou guiar você em um momento especial de reflexão e aplicação prática. Vamos recapitular as 3 estratégias que compartilhei e considerar como podemos integrá-las em nossa vida diária de forma concreta. Prepare-se para um momento poderoso que pode transformar sua perspectiva sobre os desafios que você enfrenta hoje e fortalecer sua determinação de não desistir, mesmo quando tudo parece perdido. Chegou o momento de refletirmos juntos sobre tudo o que compartilhamos até aqui. Vimos que o segredo para não desistir nos momentos difíceis está fundamentado em 3 estratégias poderosas: a oração intencional e constante, o estudo consistente da Palavra de Deus e a comunidade intencional. Estas 3 práticas, quando integradas em nossa vida diária, formam uma base sólida que nos sustenta mesmo nas tempestades mais violentas. Pense por um momento. Quais dessas estratégias você já pratica regularmente? E quais precisam ser fortalecidas em sua vida? Talvez você seja alguém que ora constantemente, mas tem negligenciado o estudo da palavra. Ou talvez conheça bem as Escrituras, mas tenha se isolado da comunhão com outros crentes. A verdadeira força vem quando estas 3 práticas trabalham
juntas como um cordão de 3 dobras que não se rompe facilmente. Gostaria de guiá-lo em um breve momento de reflexão. Feche os olhos, se possível, e imagine-se diante do desafio que você enfrenta hoje. Visualize-o claramente, com todos os seus detalhes e dificuldades. Agora, imagine-se aplicando cada uma das estratégias que compartilhamos. Veja-se em oração sincera, derramando seu coração diante de Deus. Visualize-se estudando a palavra, encontrando promessas e princípios que se aplicam à sua situação. E, finalmente, imagine-se cercado por uma comunidade de fé amorosa, pessoas que o apoiam, encorajam e ajudam a carregar seu fardo. Como essa imagem faz você se sentir? Há uma diferença significativa entre enfrentar seus desafios sozinho e enfrentá-los com esses recursos divinos, não é mesmo? Muitos de nós, nessa fase da vida, já enfrentamos desafios suficientes para saber que não há atalhos para a vitória. A perseverança genuína não é apenas uma questão de força de vontade humana, mas de conexão divina. Como diz o profeta Isaías, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Esta promessa não é apenas para alguns escolhidos, mas para todos nós que decidimos esperar no Senhor, confiar nele, depender dele, buscar sua direção e força. A renovação que ele promete não é superficial ou temporária, mas profunda e duradoura. Você já experimentou essa renovação de forças? Aquele momento em que, mesmo quando tudo ao seu redor indicava que você deveria desistir, algo dentro de você, ou melhor, alguém dentro de você, o impulsionou a continuar. Pense nos desafios que você enfrenta hoje. Talvez seja um problema de saúde que parece não ter solução, ou um relacionamento familiar que está se deteriorando, ou uma crise financeira que surgiu justamente quando você pensava que teria estabilidade. Ou talvez seja aquela sensação de que o tempo está passando e você ainda não realizou o que sonhava. Qualquer que seja seu desafio, quero que saiba que ele não tem a última palavra sobre sua vida. Como diz o salmista, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A perseverança cristã não é apenas resistir passivamente às dificuldades, mas avançar ativamente através delas, confiando que Deus está trabalhando em todas as coisas para o nosso bem. É como aquela árvore plantada junto às águas, descrita por Jeremias, que não teme quando vem o calor, porque suas folhas permanecem verdes. Mesmo em tempos de seca, ela não deixa de dar fruto. Você pode ser essa árvore. Não importa quão seco ou árido pareça o terreno ao seu redor, suas raízes podem alcançar as águas profundas da graça de Deus, permitindo que você não apenas sobreviva, mas floresça em meio às adversidades. Muitos de nós enfrentamos o que parece ser o fim de um sonho, de um relacionamento, de uma fase da vida. Mas na economia de Deus, fins são frequentemente novos começos disfarçados. A semente precisa ser enterrada antes de brotar. A lagarta precisa entrar no casulo antes de se transformar em borboleta. E nós, muitas vezes, precisamos enfrentar o fim de algo para experimentar o início de algo ainda melhor. Como você tem lidado com os fins em sua vida? Tem-os visto apenas como perdas ou tem conseguido enxergar as possibilidades de novos começos que eles trazem? Antes de avançarmos para o fechamento desta mensagem, quero que você reflita sobre uma verdade profunda. A perseverança não é apenas para o seu benefício. Sua decisão de não desistir, de continuar confiando em Deus, mesmo quando tudo parece perdido, pode ser o testemunho que alguém ao seu redor precisa ver. Talvez seus filhos, seus netos, seus amigos,
seus colegas de trabalho estejam observando como você enfrenta as dificuldades. E sua fé inabalável pode ser a semente que Deus usará para transformar a vida deles. No próximo e último trecho, vou compartilhar com você aquele aspecto surpreendente sobre a perseverança que prometi no início. Algo que poucos cristãos compreendem completamente, mas que pode transformar radicalmente sua perspectiva sobre os momentos difíceis. Prepare-se para uma revelação que pode mudar não apenas como você enfrenta seus desafios hoje, mas como você os verá pelo resto de sua vida. Chegamos agora àquele aspecto surpreendente sobre a perseverança que prometi compartilhar com você no início. É algo que tem transformado a vida de inúmeros cristãos quando finalmente compreendem. O segredo mais profundo para não desistir nos momentos difíceis não está apenas em suportar a dor, mas em descobrir o propósito divino através dela. Na carta aos Romanos, capítulo 5, versículos 3 a 5, o apóstolo Paulo faz uma declaração extraordinária. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Observe a progressão. Tribulação, perseverança. Um caráter, esperança. Não é apenas sobre resistir à tempestade, mas sobre ser transformado por ela. Os momentos difíceis não são apenas obstáculos a serem superados, mas instrumentos divinos para nosso crescimento e maturidade espiritual. Quando você enfrenta um desafio aparentemente impossível, seja uma doença, um relacionamento rompido, uma crise financeira ou um propósito perdido, Deus não está apenas testando sua resistência. Ele está esculpindo seu caráter, aprofundando sua fé e preparando você para um propósito maior. Como o ouro que precisa passar pelo fogo para ser purificado, nossa fé muitas vezes precisa ser testada para se tornar genuína. Como diz Pedro, em sua primeira carta, nisso vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Isso acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Esta é a verdade transformadora. Suas lutas não são em vão. Cada lágrima, cada noite de insônia, cada oração desesperada está sendo usada por Deus para moldar você à imagem de Cristo e prepará-lo para um propósito eterno. Quando você compreende isso profundamente, a perseverança deixa de ser apenas uma questão de força de vontade e se torna uma resposta de fé. Você continua não apenas porque deve, mas porque confia que Deus está trabalhando através de suas circunstâncias para realizar algo belo e significativo. Pense nas maiores histórias de superação da Bíblia. José vendido como escravo para mais tarde salvar nações. Davi fugindo de Saul antes de se tornar rei. Paulo enfrentando prisões e açoites para espalhar o Evangelho. Em cada caso, o sofrimento não foi o fim da história, mas o meio pelo qual Deus realizou seus propósitos maiores. E assim é com você. O capítulo que você está vivendo agora, por mais doloroso que seja, não é o fim da sua história. É apenas parte da jornada que Deus está usando para prepará-lo para o próximo capítulo. Então, meu amigo, quando a tentação de desistir bater à sua porta, lembre-se, a oração constante o conecta com a fonte de toda força. A palavra de Deus ilumina seu caminho quando tudo parece escuro, e a comunidade de fé o sustenta quando suas próprias pernas fraquejam. Mas, acima de tudo,
Lembre-se de que seu sofrimento tem propósito, sua perseverança está produzindo caráter e Deus está trabalhando todas as coisas para o seu bem. Não desista, não agora, não quando você pode estar a apenas um passo da sua maior vitória, não quando Deus pode estar prestes a revelar o propósito por trás de toda a sua luta, não quando seu testemunho de fé inabalável pode ser exatamente o que alguém ao seu redor precisa ver. Como diz o salmista, esperei confiantemente no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Ele me tirou de um poço de destruição, de um atoleiro de lama, pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou-me num local seguro. Seu momento de resgate pode estar mais próximo do que você imagina. Continue orando. Continue estudando a palavra. Continue em comunhão com outros crentes. E, acima de tudo, continue confiando que Deus está no controle, mesmo quando tudo parece caótico. Compartilhe este vídeo com alguém que você sabe que está lutando para não desistir. Sua atitude pode ser o encorajamento que essa pessoa precisa hoje. E não se esqueça de se inscrever em nosso canal para mais mensagens que fortalecem sua fé e renovam sua esperança. Que o Deus de toda esperança encha você de alegria e paz, para que você transborde de esperança pelo poder do Espírito Santo. Você vai vencer!